Fala galera, bem-vindos ao Bravos, mais um videozinho aqui daquele que é o canal do investidor da Brava Energia. Vamos lá, eu escutei e li muito nesses últimos dias com a alta do Brent que a Brava tinha que fazer mais hedge completo, hedge perfeito, me entubava de hedge, enfim, gostaria, né? Essa é uma área de conforto para mim, que é a área de derivativos, tem algumas especializações, pós-graduações e no meu mestrado eu também usei muito, estudei muito. Então esse vídeo eu faço com muito carinho, tá? Uh, a Brava, no último balanço, ela soltou nessa apresentação os dados da posição de hedge dela. Também está no ITR, né? Ela mostra isso aqui, tá? Eu queria focar nisso aqui, que são os NDFs, também conhecido como Non-Deliverable Forwards, que são contratos futuros de liquidação financeira. Só que divergem do contrato futuro padrão, por quê? No contrato futuro padrão, se você comprou o petróleo, você comprou o contrato e à medida que o ativo vai subindo, você vai recebendo todo dia, a gente tem um negócio chamado ajuste diário, todo dia acredita na sua conta o valor que você ganhou. E se cai, todo dia você paga o ajuste. Isso é muito ruim para empresas, porque mexe com o fluxo de caixa. Então, o que as empresas fazem? Os NDFs. Que é o seguinte, olha, no vencimento, se você comprou e ganhou, o ativo subiu, eu te pago. Se você comprou e o ativo caiu, você me paga a diferença. A Brava o que fez? Ela fez 2.175.000 barris a 71,90. Ela vendeu esses barris, né? Por quê? Porque ela ia produzir tanto, queria proteger um pedaço e tudo bem, vamos lá, US$ 72. Aí eu fiz aqui uma brincadeira falando o seguinte, olha, eu dividi esses 2.175.000 barris em três parcelas de 725.000 barris, vencendo no final de cada mês do trimestre. Brincadeira simples. Fiz o preço médio 71,90, que é o que está lá no ITR. E aí, nessa brincadeira, a gente veio... Olha, o Brent fechou no dia 30, 61,4. O NDF estava 71,90. Sobrou 10,86. Logo, como eu vendi aqui e o negócio estava aqui, era como se eu tivesse o direito de comprar 61 e vender a 71,90. Então, a Brava teria recebido, nesse exemplo, 7.800.000 dólares. Em maio, o Brent fechou em 62,61. A Brava teria direito a receber, teria recebido 6.700.000. E em junho, a Brava, no petróleo, fechou a 66,44 e a Brava teria recebido quase 4 milhões de dólares, totalizando nesse período 18 milhões de dólares e meio. E aí a gente pega a produção total da Brava, que foi de 7.800.000, a gente olha que tinha hedge em NDF em 2,1, mais o hedge em collar. Então a gente fez 3,3 milhões de barris. A gente hedgeou quase 43% da produção, um pouco mais, ou seja, quase metade da produção estava hedgeada. Em barris por dia, 36 mil barris. Foi um bom negócio? Foi. E aí, muita gente veio perguntar, mas por que não fez mais? Por que não fez tudo? Por que não aproveita e tudo mais? Vamos lá. Eu fiz aqui 5 cenários e aí depois eu queria mostrar aqui algumas coisas de preço de petróleo e tudo mais, mas vamos lá. Primeiro cenário. O primeiro cenário é se a Brava fizesse durante um ano, ela trava já para o próximo ano, 12 meses, tivesse travado lá em abril, o petróleo é US$ 72. A produção inteira, tá? Vamos lá. US$ 60 por barril. A gente estava com NDF de 72.
Ganhamos 12 dólares por barril. Beleza, no final de um ano eu ganhei 388 milhões de dólares. Fantástico, parabéns para o nosso diretor financeiro. Putz, o mundo acabou. Nosso diretor foi um gênio. A gente ganhou 1 bilhão de dólares de ajustes. Fantástico. Mas e se o petróleo sobe para 82? Caramba! Perdemos? Perdemos. Vamos ter que pagar 324 milhões de dólares. Ah, subiu mais um pouco. Deu uma confusão lá na Rússia, deu outra confusão no Irã e a China e a Índia desistiram de eletrificar tudo e agora todo mundo consome todo o petróleo do mundo. 100 dólares. Agora a gente perdeu quase 1 bilhão. Putz, além disso, como gerou um cenário de estresse, o Fed resolveu injetar liquidez pra caramba na economia. Caramba, perdemos 1,5 bilhão de dólares. E aí você fala, porra, não, calma, a empresa está exportando isso. Ela está ganhando isso, né? Porque mal ou bem ela está vendendo esse petróleo. Só que o que acontece? Quando a empresa assume esse contrato, isso vira um passivo. E esse passivo pode chamar uma margem, uma garantia. O banco que me deu essa liquidez vai falar o seguinte: olha, deposita aqui a diferença, pelo menos um pedaço. Faz uma aplicação aqui, deixa num CDBzão de um pedaço desse negócio para eu ter certeza que você vai pagar, né? Ele pode não chamar justo, mas ele chama garantia. E aí o que a empresa se vê? Numa situação onde o balanço dela no trimestre, imagine aqui nesse cenário, chegamos no final do trimestre passado, no dia 30/6, com 1,160 bilhões de dólares de passivo a mais. É praticamente o que a Brava vale hoje na Bolsa, né? Então, você está falando para o mundo inteiro que você tem um passivo gigante que você vai ver se consegue realizar a produção para o futuro. O que que a bolsa, o que que os investidores da bolsa vão fazer? Ficar em pânico. O que que o banco vai falar? Meu Deus, deu ruim. Por quê? Porque se tiver qualquer problema, a Brava quebrou. E além disso, no balanço vai ter um passivo gigante de 1,16 bilhões de dólares que vão levar a uma situação delicadíssima de, eventualmente, um patrimônio líquido negativo, chamada de capital de acionistas. Deu ruim. Ah, mas isso não acontece. Isso nunca aconteceu. Isso é raro. Pois bem, em 2008, o presidente, na época, falou para todo mundo, no meio do caos lá, todo mundo muito nervoso, e aí ele falou para todo mundo: gente, vocês não precisam se preocupar. Quem apostar, ele usou a seguinte frase: quem apostar contra o real, quem apostar contra o Brasil, vai se dar mal. Beleza. E aí uma série de empresas exportadoras, pensando que o governo brasileiro, que o Banco Central, que na época não era independente, fosse intervir diretamente no câmbio para segurar o dólar, abriram posições de NDFs e várias coisinhas a mais, de tal forma que tinham exposições gigantes. Essa aqui era Sadia. Em setembro de 2008, a Sadia teve que mostrar que tinha uma exposição de dólar gigante.
E aí, o que aconteceu com a situação da Sadia? Abriu um passivo gigante. Ah, mas a Sadia exportava? Sim, ela exportava, só que ela ia exportar paulatinamente, de pouquinho em pouquinho. E o passivo dela explodiu de um dia para o outro. O que aconteceu? O patrimônio líquido da empresa despencou, o caixa dela estressou, o mercado ficou morrendo de medo e ela virtualmente quebrou. Virtualmente. O governo saiu correndo e juntou ela com a Perdigão e fez-se a BR Foods, essa que conhecemos. Outro caso, aqui nesse mesmo documento, ele cita o da Aracruz Celulose, que foi exatamente a mesma coisa. A Aracruz virtualmente quebrou, passivo dela explodiu, ela se juntou com a Votorantim Papel e Celulose. Antigamente tinha Arc Z6 e Arc Z3, que era da Aracruz, e tinha VCPA 3 e 4. E aí depois se juntaram e fizeram a Fibria, o Fibria, que já saiu da bolsa. Mas essas duas empresas, a BR Foods e a Fibria, são originárias de quebras de empresas por hedge excessivo. Cambial, nesse caso, mas hedge excessivo. E aí vocês podem até pensar, não, mas é diferente. Não, não é. Passivo é passivo. Patrimônio líquido negativo é patrimônio líquido negativo. Perder $1 bilhão, porque ali você está perdendo, seu passivo aumentou do nada, você está tendo uma perda financeira, mas é uma perda no balanço de $1,5 bilhão. Não é razoável. Para a gente entender como isso é importante, no último balanço, não sei se eu vou achar aqui rápido, o nosso resultado foi basicamente pela questão financeira. A gente teve um resultado cujo desempenho da empresa foi basicamente financeira. Isso não pode ser ignorado, tá? A gente teve um lucro operacional de 666, bonitão, teve lucro aqui, mas a gente teve um resultado financeiro líquido de $588 milhões, para entregar um lucro líquido de 829. Ponto. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Tá? Agora imagina se eu boto aqui 5,5 bilhões. Ficou ruim. Fala galera, eu fiz um corte porque eu tinha falado no vídeo que eu estava fazendo que eram $588 milhões. Na verdade, eu estou falando aqui do resultado líquido financeiro de R$ 588 milhões. Mas ainda assim é relevante mostrar, né? A gente teve no resultado operacional 666, 666, tivemos um resultado financeiro líquido de 588, cuja composição é basicamente valorização cambial. O dólar caiu, então nosso passivo caiu, tá? E aí a gente teve um lucro depois de pagar um monte de coisa de 829 milhões de reais. Agora imagina se eu tenho uma situação diferente, como eu tive aqui no Proforma de 24, tive um resultado financeiro líquido negativo de 750, me trouxe o prejuízo. Imagina agora num cenário gigante de uma alta de petróleo, onde eu tenha um resultado financeiro negativo de 5 bilhões de reais, $1 bilhão quase. O que eu faço? Sento e choro? Aí você vem e me traz um... Não, mas o petróleo, no geral, oscila pouco. Eu vim aqui, peguei os últimos 2 anos de cotação do petróleo. De fato, ele caiu aqui poucas vezes muito e subiu muito quase nunca. Muito que eu digo quase 10%. Em média,
ele fica aqui perto do zero, tá? Em média. Parece até uma curva normal isso aqui de distribuição. Mas, se a gente olhar para o petróleo num passado recente, em 2022, a gente teve ele a $120. Mas não, isso é raro. Beleza, de 2011 até 2014 ele ficou rodando entre 115 e $120. Tá? 120 dólares. Olha o tamanho do problema que a gente ia arrumar, tá? Então é ridiculamente importante saber mensurar esse tipo de coisa. Não dá para ficar jogando. Ah, porque tem que fazer hedge, tem que fazer hedge, tem que fazer hedge. Não, calma. Calma. É muito importante saber pilotar um hedge direito. E tudo me leva a crer que Pizarro e companhia fazem um excelente trabalho fazendo isso. Beleza? Então, calma. Entendo que a Brava fez para este terceiro trimestre, ela já tem algo muito similar a isso, um percentual em NDF e outro em Collar, sendo que talvez a gente tenha, deixa eu voltar lá, a gente tenha aumentado a quantidade de collars mais longos, tá? Talvez jogado aqui por um bicho de um ano, tal qual a gente tinha aqui, aumentado mais aqui na frente, tá? Mas com um range legal de trabalho, onde a empresa, caso o mundo acabe, a empresa não quebre. Isso é muito importante, tá certo? Espero ter sido claro. Agradeço a atenção de vocês. Espero que o microfone que eu arrumei agora tenha sido mais eficiente, que a minha voz tenha ficado um pouco mais clara, tá certo? Mas é isso, galera. Muito obrigado. Talvez amanhã eu suba outro vídeo, mas esse é mais contação de história, tá? Eu quero ver se a partir de semana que vem eu subo um vídeo segunda, quarta e sexta, falando de coisas, vou falar de petróleo, vou falar de modos de produção, falar dos campos, é basicamente isso que eu vou fazer, tá? E quarta-feira, é claro, dia 6, não é dia 6, quarta-feira? Me diz que sim, diz que sim. Dia 6, quarta-feira que vem, a gente tem o resultado. Eu tô pensando em fazer uma live aqui com o resultado. Vamos ver se isso vai dar certo. Beleza? Muito obrigado, galera. Até a próxima.